Olá pessoal, Francisco por aqui. Pessoal, nessa aula 7ª a gente vai falar um pouco e fazer um exemplo, né, de formulário, né? Como é que a gente trabalha com formulário em HTML e para que ele serve, beleza? Pessoal, antes de começar a aula eu queria pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like aí e ajudar a gente, beleza? É o seguinte, pessoal, formulário aqui em HTML ele serve para coletar as informações dos usuários e enviar essas informações a um servidor web, entendeu? Então, quando eu quero colocar informação na minha página, cadastrar alguma coisa, enviar esses dados para alguma coisa, eu tenho que criar form, ou seja, formulários em HTML. Sem eu criar esse formulário, não tem como eu fazer essa interação com o meu banco de dados, entendeu? Por exemplo, eu vou cadastrar um cliente, vou cadastrar um vendedor, vou cadastrar um produto, né? Vamos, o nosso exemplo aqui, que a gente vai cadastrar um usuário e uma senha. A gente precisa ter um formulário, um form, que é onde a gente vai colocar essas informações, vai clicar no botão e ele vai enviar essas informações. Então, isso só é possível com o formulário aqui em HTML, beleza? Para enviar um formulário, a gente tem dois métodos, basicamente, né? Nós temos o método GET e o método POST, tranquilo? O método GET, quando você clica no enviar, as informações, ela aparece na URL, na barra de endereço, certo? Em cima, você vê na URL esses dados que você acabou de digitar viajando. E no método POST, quando você clica no enviar, você não vê esses dados na URL, tá bom? Eles viajam encapsulado. Ele é encapsulado e esses dados não aparecem, tá bom? Então, por isso que o método POST ele é considerado um método mais seguro para usar nessa questão da segurança das informações dos dados, tranquilo? Então, vamos para o exemplo. Vamos criar um formuláriozinho aqui onde a gente vai cadastrar um usuário. Cadastrar um usuário e uma senha. A gente vai criar uma telinha de login, usuário e senha. Só que a gente não vai formatar ele para ficar aqueles login lindo que você vê por aí em página de internet. O intuito da aula aqui é só ensinar como é que funciona a questão dos formulários. Beleza? Nas próximas aulas, quando a gente já tiver passado por essa parte básica, é que a gente vai criar uns login, umas telas de login mais bonitas, mais estilizadas, vamos dizer assim. Tá? Cliquei aqui no novo arquivo, vou passar aqui HTML. Tá, para a página. Aqui no Visual Studio do HTML, aqui, o que eu faço? Eu coloco o sinal de exclamação e dou um Enter, que ele já traz toda a estrutura básica para um bom funcionamento, para a página funcionar direitinho nos navegadores. Tá? Ele está compatível aqui com, ele é compatível aqui com Edge, mas ele vai funcionar bem praticamente em todos os navegadores. Eu só vou mudar a linguagem aqui da página, que eu vou colocar PT, tá? Eu vou colocar PTBR, que é a nossa linguagem brasileira, e o title da página, que é aquela abazinha que aparece o nome da página, o título da página, nós vamos colocar o seguinte, cadastrar, tá? Porque a gente vai cadastrar, a gente vai cadastrar usuário. Não vou colocar usuário, não, vou colocar só, na verdade eu vou colocar só cadastro, tá? O nome da aba vai ser cadastro, tranquilo? Aqui dentro do body, onde a gente desenvolve, que é o corpo, né, que a gente desenvolve o corpo da página, aqui eu vou começar. Primeiro, o nosso formulário ele vai ficar dentro de um container, dentro de uma estrutura, de uma div. Tranquilo? Então eu vou criar aqui uma div com a classe dela, uma div, e a classe dessa div vai ser form. Então eu digito div.form e dou um enter, que ele já cria, ele abre a tag da div, ele fecha, ele já cria a classe para mim. Tranquilo? Vou só espacializar ela aqui um pouco, e agora aqui a gente vai começar, de fato. Tranquilo? Aqui na nossa div, eu vou colocar um H2, que é um título, e vou colocar assim, ó, cadastro de usuário. Você poderia colocar também login, tanto faz. Cadastro de usuário. Eu vou salvar para a gente ir fazendo e vendo como é que vai ficando, passo a passo, tá? Então, eu vou aqui no salvar. Vou salvar ela aqui dentro dessa página HTML, mesmo aqui do meu HTDocs, tem uma página chamada HTML, eu vou salvar aqui dentro com o nome, vamos colocar login mesmo, né? Apesar da gente não fazer toda a configuração, toda a estilização, vamos colocar login mesmo, beleza? Tá, cliquei no salvar, tá aqui ela dentro do HTML, HTDocs, login. Tá? Então tá aqui, ó, cadastro de usuário, beleza? Funcionando certinho, tranquilo, vou fechar aqui, beleza. Agora, agora a gente vai abrir a nossa tag de form, a nossa tag de formulário, tá? Que é importante, porque agora a gente vai passar o local onde a pessoa vai digitar as informações e o botão. Então eu tenho que ter o form. Tá? Então eu coloco assim aqui no Visual Studio, eu coloco form, ele já abre a tag para mim de formulário. Ele abriu a tag e fechou. Tá? Vou dar um enter aqui para a gente ficar com espaço. Tá? Tá aqui. Pessoal, quando ele abriu a tag do form, ele passou um action aqui, uma ação. Essa ação é o seguinte, quando você envia os dados do formulário, você tem que enviar para um arquivo. Tem um arquivo que vai receber. Perdão, deu sono aqui, cansado aqui já. Eu tô gravando esse vídeo aqui, já vai dar 10 horas da noite, já tá dando sono, já, entendeu? Vou terminar esse vídeo aqui para me descansar um pouco. Então, voltando aqui. Essa ação do form aqui,
é o arquivo. Por exemplo, normalmente quando você cadastra aqui uma tela de login, você manda esses dados, esses arquivos, para um arquivo de PHP que vai pegar esses dados, vai processar e vai mandar lá para o MySQL, banco de dados. Então, normalmente, o que você faz? Aqui, nesse arquivo, você coloca o nome do arquivo do PHP que vai receber. Normalmente é esse aqui, ó, arquivo.php, entendeu? E outra coisa muito importante, o método de envio. Tem que ter, que eu falei ainda agora. Ou você manda pelo método get, ou você manda pelo método post, que eu expliquei no início. Vamos deixar o método get por enquanto. Depois a gente vai ver o método post, só um exemplo. Tranquilo? A gente vai criar aquele nomezinho, usuário, né? Informando que aquele campo abaixo é do usuário. Então, o que é que eu faço? Eu crio um label para ele. Tranquilo? Esse label, eu vou dar um for para ele de usuário. Já vou explicar por que a importância aqui do for. Tá? E o nome dele vai ser usuário, que vai aparecer na tela para o usuário. Ele abriu a tag label e ele fechou a tag label aqui. Aqui no final, eu vou dar um BR. Por que eu dou esse BR? Para ele pular uma linha. E agora eu vou passar um input. O input o que é? É onde eu vou entrar os meus dados. Os dados do usuário, onde o usuário clica lá dentro e você digita. O type desse input é text mesmo, tá? Importante. Agora eu tenho que colocar um ID para esse input. O nome do ID vai ser usuário. Por que eu tenho que colocar um ID? Para ele fazer conexão com esse for aqui, ó. Então, mesmo for, que é usuário, o ID vai ser usuário, tá? Por que isso? Porque você vai ver lá na tela. Porque quando você clica no label, ele ativa o input também. Você pode clicar tanto dentro do input como no usuário. Vou explicar já lá, tá? E também você tem que dar um nome, né? Name. Você tem que dar um name para este input. O name dele vai ser usuário. Pronto. Basicamente é isso. Vamos dar um BR e salvar. Então, vou atualizar, tá aqui, ó. Deixa eu só mudar minha tela para cá um pouquinho. Beleza. Ajeitar aqui, tá. Então tá aqui, ó. Cadastro de usuário, o usuário e o local onde eu digito o meu usuário. Olha só, pessoal. Isso aqui é feito, esse for que a gente cadastrou aqui, né? Você coloca isso aqui porque às vezes você tem as telas de dispositivo que é menor e você quer ativar o campo. Então, quando você coloca no label esse for e o ID usuário, o que acontece? Tanto faz você clicar aqui dentro como no usuário. Se eu clicar aqui no usuário, ó, ele ativa. Entendeu? Se eu clicar aqui também, ele ativa. Ó. Então, quando eu clico no usuário, o cursor vem aqui para dentro. Né? Isso é para dispositivo, quando o dispositivo é menor, que você tem lá os campos pequenininhos. Então, quando você vai clicar para ativar, né, você está no celular aí, então é usado essa questão do for aqui. Beleza? Então, basicamente, é só para isso mesmo, tá? Então, para ele funcionar, o label tem que ter o for e o ID. E aí ele faz essa junção dos dois. Tranquilo? Beleza. Então, a gente precisa agora criar o label, tá? A gente precisa criar o label do... Agora, a gente vai criar da senha, tá bom? Vamos colocar aqui senha, 2 pontos. Aqui no final, vamos passar um BR, para ele pular uma linha. Vamos salvar. Bora ver como é que tá ficando? Senha. Criou a senha aqui embaixo, tá? Vamos criar o input dele. Input, dá um Enter. Esse type do input já não vai ser mais text, tranquilo? Vai ser password, tranquilo? Password, input password. O ID dele vai ser o mesmo aqui do for, tá? Que vai ser senha. E vamos passar um name para ele, que vai ser senha também. Pessoal, aqui, vamos colocar um BR aqui. Nesse caso aqui não precisa, né? Ah, não, precisa porque vamos fazer o botão ainda. Vamos passar um BR aqui para ele pular uma linha. Nesses inputs, nos dois, eu não coloquei aqui, vou colocar agora um required, tá? Esse required, ele é o seguinte, ele não vai cadastrar, não vai aceitar o botão de enviar se não tiver nada preenchido, ou seja, se o campo estiver em branco, com esse required ele não aceita, tá beleza? Então vamos salvar, tá aqui, ó. Deu um negocinho errado aqui, deixa eu só ver o que ficou errado. O input type, ID senha, name senha e coloquei o required. Tá. Tá, faltava só, visão, né, o sono, né? Faltava só atualizar aqui. É o sono mesmo. Então tá aqui, atualizei. Usuário, tá? Ó, veja que basta eu clicar no nome e senha que ele já ativa. Então, usuário e senha. Agora a gente precisa aqui embaixo o botão, o botão de enviar, beleza? Então a gente cria um input novamente, tá? Vou dar um Enter. Esse type do input já não vai ser text e nem password mais. Ele vai ser submit, tranquilo? Pessoal, eu esqueci aqui de mostrar o password aqui no anterior, né? Ó, quando você cria aqui a senha, password, olha o que acontece, ó. Quando você digita, ele já fica as bolinhas da senha, ó. Tá? E o olhinho aqui já aqui do HTML. Ó. Você clica aqui em mostrar, ele vai mostrar. O botão enviar ficou muito colado, né?
Então vamos voltar aqui, vamos colocar mais um BR aqui no final, que é para ele dar um espaçozinho melhor. Então o botão é esse aqui, ó, o Input Type Submit, tranquilo? Vamos passar para ele um value, tá? Esse valor que vai ser o nome do botão. Vamos colocar cadastrar, salvar, bora ver como é que ficou. Tá aqui, ó, cadastrar, usuário, senha e o botão cadastrar, tranquilo? Vamos fazer uma configuraçãozinha aqui rapidinho, só para melhorar um pouquinho, para a gente visualizar melhor. Aqui embaixo, no HID, aqui do cabeçalho, a gente vai fazer assim, a gente vai abrir um styler, tá? A gente vai abrir aqui um styler, tranquilo? E o seguinte, aqui o nosso form, aqui, né, a classe dele é form. Então, para eu chamar uma classe, eu coloco ponto form, tá? Aqui, opa, errei, eu tava criando de novo. Então eu coloco ponto form e abro chaves e fecho chave, ponto. Eu vou colocar um estilo. Qual é esse estilo? É o text. Text na line dele eu vou colocar center, beleza? Olha como é que vai acontecer, ó. Ele vem aqui pro centro da página, tá? Tipo uma tela de login mesmo. Beleza. Esse input dele aqui, tanto o nome usuário, né, e senha e os input, eu vou colocar um pouquinho maior para facilitar a nossa vida. Então eu vou colocar assim, primeiro eu vou colocar o label, não preciso colocar ponto porque já é o elemento, eu só coloco aqui direto, label, e eu vou colocar uma font size para ele de 21 px, 21 pix, tá? Vamos ver como é que ficou o label, ó, ficou um pouquinho maior, tá? O input, vamos fazer a mesma coisa com o input, então vou abrir aqui, e o input, de novo, isso é a mesma coisa. Vou abrir aqui o input, vou abrir chaves e fechar chaves, tá? Para o input, a mesma coisa. Vamos colocar uma font size de 21 px e vou salvar. Tranquilo? Salvar, ó, fica grande o input, o botão, tudo bacaninha. Essa tela aqui, a gente vai deixar assim mesmo, tá? Que é só para informação mesmo. Então, ficou até mais ou menos bonitinho. Tranquilo. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Digamos que eu pego um usuário, vamos colocar aqui usuário Francesco, tranquilo? A senha, vamos colocar 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Ó, clica aqui, ele mostra a senha. Ao clicar no cadastrar, o que acontece? Ó, aquilo que eu estava explicando, o método get, o que acontece? Aquele arquivo .php que eu falei para vocês aqui, ó, eu botei, ele deu esse erro arquivo, não encontrar porque o arquivo, né, não existe, foi só um exemplo. Mas olha as informações que eu botei, ó, usuário é igual, tá aqui, ó, Francesco e senha é igual a 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que eu falei que o método get, as informações viajavam para a URL, por isso que não era tão seguro? Então tá aqui as informações, ó, viajando, beleza? Agora vamos mudar lá um pouquinho, para a gente ver aqui, ó. Esse arquivo PHP também, você também, se quiser, pode deixar sem, tá? Que aqui, como é só nível de teste, não precisa. Ó, vamos mudar aqui o método para post, vamos salvar, beleza? Deixa eu salvar aqui, deixa eu voltar, atualizar a página. Tá aqui, ó, vamos botar um usuário aqui qualquer, vamos colocar Maria, 1, 2, 3, 4, 5. E vamos em cadastrar. Olha o que aconteceu. Ó. Deu certo. Tipo que ele enviou. Só que ele não mostrou nada, porque o método post encapsula e manda os arquivos e você não vê. Pode ver que não apareceu mais aqui na barra de endereço, pela URL. Ó, aqui no action dele, na ação, eu vou colocar só o jogo da velha, a cerquilha. Né? Você pode também fazer isso quando você tiver método aqui estudando, você não tem um arquivo ainda, você não está trabalhando com HTML e PHP, você só está aprendendo. Aí eu vou voltar aqui, vou atualizar a página e agora eu vou colocar colocar aqui Luiz, vou colocar a senha dele, repetir a palavra senha dele vai ser senha, beleza? Cadastrar, ó, ele mostrou aqui login, mostrou lá aquele jogo da velha cerquilha, porém aqui ele não mostrou mais nada, porque o método que nós estamos usando é o método post, que é mais seguro, beleza? Vou voltar aqui para o método get, vou salvar, tá? Vou voltar aqui, vou atualizar, vou digitar José, usuário, a senha do José vai ser 321, tá? Tá aí, ó, 321, tá? Vou cadastrar o José, tá aqui, ó. Login, usuário, José, senha 321 e aquele cerquilha que eu botei lá na ação, tá? Ele tá mostrando aqui no usuário as informações que eu cadastrei aqui. Por quê? Porque eu estou usando o método get. Pessoal, é o seguinte, aqui é importante você ter em mente o seguinte, você está dentro do formulário. Tudo que tanto faz botão, os inputs, os labels, tudo tem que estar dentro do formulário, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, vou tirar aqui o input de dentro do formulário da tag do form, tá? Vou botar ele aqui abaixo do form, dentro da div mais abaixo. Vou salvar, vou atualizar aqui, ó, salvar. Vou colocar José, vou colocar Antônio, vou
colocar Antônio e vou colocar a senha Toin com N, tá? O que vai acontecer? Vou clicar aqui no cadastrar, ó, não acontece nada, entendeu? Então, só funciona se os elementos tiver tudo dentro do form. Você tem que colocar tudo certinho aqui, tranquilo? Vou salvar, vou atualizar a tela. Ah, e o required lá que eu coloquei também, esse required aqui, ó, o que acontece? Agora o botão cadastrar vai funcionar, né? Porque ele está no lugar certo. E o required, seguinte, se eu clicar aqui, ó, ele pede para preencher o campo. Digamos que eu preenchi o primeiro campo, clique em cadastrar, ele pede o segundo. Então, você é obrigatório a passar um campo, beleza? Clico no cadastrar, as informações viajaram porque o botão agora, o input, ele está no lugar certo, beleza? Tranquilo? Então é isso. Ficamos por aqui com essa aula de formulário, tá? Lá para frente a gente vai criar uma tela de login bem padrão, bem bonita, mas o intuito da aula aqui era só explicar como funciona as telas de formulário. Esse formulário você pode usar para qualquer coisa, cadastrar uma pessoa física, um CNPJ, um dado, nome, endereço, cidade, então você usa um formulário, beleza? Ficamos por aqui, até a próxima aula, se inscreva no canal e até mais, beleza? Fui!